Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Quinto Dia Útil, podcast apresentado pela Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa, trabalho na carreira, gosto demais de falar de remuneração, de salários, e esse vai ser um ambiente para a gente fazer isso da melhor forma. De maneira criativa, inteligente, com sorrisos, com algumas piadinhas, do jeito que a gente vive. Tô acompanhado aqui e, na verdade, são companhias maravilhosas, né? À minha frente, pra quem tá assistindo a gente pelo YouTube, aliás, você pode acompanhar esse podcast no YouTube também, tô com a Fernanda Futada. Isso aí, oi pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia. Opa, vamos lá. Que legal. Ao lado da Fer está a Dani Brancalhão, assim que ela gosta de ser chamada. É isso aí, Daniela quando a mãe tá brava, melhor não, né? Eu já combinei com a Dani também aqui que se rolar um Fernanda, eu vou ficar nervosa. Pois é. Legal, então Prazer é bom saber. enorme. Já. Prazer enorme estar aqui, pessoal. Ao meu lado aqui, estou com o Renan Veríssimo, companheiro lá da casa. É isso Tudo bem, aí. Renan? Tudo bem, e você? Tudo bem. Maravilha. Inclusive, eu quero dizer aqui que se você tá no YouTube, é que no Spotify e no podcast vai ficar difícil, mas você clicou sem querer, achando que era o Haddad, você achou errado. Não é. Aqui, ó. Inclusive, eu já fui confundido no centro de São Paulo com o próprio Haddad, né? Mas não sou. E nem parentesco, né? É bom deixar claro E isso. nem com o Luiz Fernando Veríssimo. Também não. Esse já é um nome mais bonito, né? Uma figura muito bem representada. Mas não, também não. Sou apenas o Renan. E por último, mas não menos importante, quer dizer, o mais importante é o convidado, é a estrela, é quem tá aqui, ó, na direção da câmera. Exato, obrigado, é um prazer estar aqui Eu não com disse vocês. seu nome, Pô, Bruno queimei a largada. Bagulho. Que é outra figura ilustre também, Exato, Bruno Covas. Bruno Covas. Tô aqui, ó. Depois vocês digitam aí, ó, pra procurar. Exato, Exatamente, vocês vão fazer a comparação. É desses bem dois. parecido. Eu não sei se isso é um elogio ou não, mas é parecido. Mas Vamos lá. a gente não vai ser político aqui, não, né? Não, Isso aí a gente vai ser importante bem falar. sincero. Que legal, Bruno, seja bem-vindo, assim como o Renan. Vai ser um prazer, eu acho, falar desse tema hoje, que aliás, é um tema, assim, que traz um pouco de suspense. Quanto você ganha? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Esse é o Exato. tipo de pergunta que a gente escuta fácil, o tabu que tá por trás desse assunto. Inclusive, eu quero aproveitar aqui o momento, que já que é um tabu, né, vamos desmistificar o Isso negócio aí, aqui, Fer, né, Dani? aproveita. Quanto que você ganha, Emer? Uau! Não, vamos desmistificar Direto. o assunto aqui, né? Não, porque assim, ó, eu tava pensando no tema, né? O meu namorado não sabe quanto eu ganho. Ixi. Que é uma coisa que você não chega, não leva pra casa. Mas que você tá esse na fase do assunto, né? namoro ainda. Não, Calma, então, calma. é uma coisa que demora um tempo, né? A Dani, por exemplo, quanto tempo demorou pro seu marido saber quanto você ganha? Não. Ele saber quanto eu ganho demorou um pouquinho. Agora, o contrário não demorou nada, né? Porque eu trabalhava você é mulher, numa... né? Não, porque a gente trabalhava na mesma empresa e eu cuidava da folha de pagamento. Aí eu já sabia, né, quanto ele ganhava. Olha. Por isso, ó. Então, Olha só. Já saiu um ficou mais passo à fácil. frente. Escolheu. É, porque esse é o certeza, caso. Esse é o caso. Esse eu não caio assim. escorregou, mas beleza, hein? a pergunta tá vai aqui pra mim. responder, vai lá. O suficiente. Sabe que eu procurei na internet que as pessoas costumam responder, né? Quando perguntam, quanto você ganha, né? Aí tem assim, menos que o Bill Gates. Tem umas coisinhas Sei, que sei. falam assim, né? Sou de humanas, não sei contar, né? Então, você foi nessa linha aí, né? Mas esse é um tema bom. Agora eu quero ficar sério, né? Tá todo mundo aqui. Fala, Emerson, vamos lá, né? Mas eu acho que é o suficiente. Tem até uma definição pra salário, se a gente coloca no Wikipedia, né? Que é o suficiente. Ela basicamente diz assim que é uma coisa até estranha quando a gente para pra pensar, né? Que a remuneração é aquilo que eu ganho na troca, no aluguel da minha mão de obra pra manter as necessidades da minha casa, pra manter as coisas que são suficientes. A palavra suficiente, ela causa até muita confusão hoje, porque o que é suficiente, né? Dentro de um mundo que não para de ofertar coisas pra gente, e quando você chega num nível que você estipulou, o mundo vem com mais uma proposta, depois ele vem com mais uma proposta, né? Então, assim, eu acho que Pra hoje é o suficiente. consegui Não, sair dessa resposta. respondeu, escorregou bonito ali, ó. Emerson, Deixou a gente até Mas o com a boca pessoal aqui, aberta. acho que quase todos aqui somos casados, né? Uhum. Mas como é que é? Quem não é, logo será, né? Fica a Mas dica, fica a as dica. esposas e o marido talvez saibam quanto vocês ganham. Vocês são casados, né? Então vamos aí.
Quanto que a esposa Ou ganha? quanto a esposa ganha, ou Como a que esposa rola sabe isso em quanto casa? vocês ganham. É aberto? Na minha casa isso é aberto, é um tema aberto, mas assim, não é exatamente o valor. Eu tenho uma faixa salarial. Vocês trabalham com grades, Eu tenho um salarial. grade que eu Trabalha com sei. faixa, né? Exato. Eu tenho grade ali, cada um tem a sua conta, a gente não tem conta junto e É tal. que tem isso aí também, né? Tem muito casal que é a mesma conta, né? Aí Exato, gastou lá, exato. pingou no aplicativo. Já sabe. Exato. Vocês Mas- têm conta. E você, como é, Renan? Cada um tem a sua conta também, mesmo conceito do Bruno, a gente trabalha com faixas também. Mas a gente está sempre conversando por conta de até mesmo de investimentos, de planos para o futuro. Então acho que isso é importante, é saudável, né, para o casal. Quem faz a gestão em casa dos recursos? É independente ou vocês No acabam meu- tendo uma discussão? Como é? Mas Bom, lá em casa eu faço, mas tudo tem que ter uma aprovação, né? Não dá para sair fazendo as coisas e achar que tá tudo bem. Mas a gente conversa, a gente decide juntos e a gente estipula as nossas metas, né? Os planos, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, quanto vamos guardar, quanto vamos gastar. Também tem que gastar um pouquinho, né? E por aí a gente vai. Não, no meu não precisa nem pensar muito. 100% ela faz. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. A minha esposa faz todo o controle financeiro, sim. E me manda todo mês uma bendita de uma planilha de gastos da casa. E eu já falei, cara, eu tô 10 anos com você. Me manda a linha final só, me manda a linha final. Mas ela faz questão de fazer esse balanço aí mensal. Ela controla muito melhor que eu. Engraçado falar isso porque eu trabalho com remuneração, com RH. Eu deveria ser um cara mais de números nesse sentido. Mas acho que isso, como é muito pesado na minha vida profissional, né? Em casa eu não tenho esse assunto na minha mão, é direto com ela, assim. Legal. É tranquilo. A gente está dentro do 5º dia útil, né? E como eu disse, a proposta é a gente fazer desse momento um momento bem gostoso. Se você está num fretado nos ouvindo, se você está no carro dirigindo agora, ou se está num momento mesmo de descontração em que você colocou aí no seu Spotify, né? 5º dia útil. Quando eu falo 5º dia útil, o que vem para você assim como sensação, Bruno? Como a palavra, o que ela remete para você? Eu acho que é um misto aí, né, de alívio na parte como RH, como profissional de RH, porque a gente tem ali, né, eu particularmente tenho 1.000 colaboradores dentro da companhia no qual eu atuo hoje, então assim, salário é sagrado, a gente sabe o quanto isso interfere na vida de alguém, então a hora que cai aquele salário você fala, ufa, compensou aquela folha que o time todo trabalhou, a gente fechou todos os projetos. Como pessoa física, é o momento de, né, o que eu vou pagar, o que eu vou organizar minha vida, vou transferir tudo para minha esposa, que é o meu caso, e ela faz essa gestão. Mas eu acho que é um misto aí, no meu caso, porque eu sou dupla cadeira, né? RH e a pessoa física. Como é? E Renan, diga pra gente. É pra rir ou pra chorar, Renan? Tem que rir, pô. Não Dá pra rir de chorar, nervoso né? também, ó. Também. A Vamos gente lá. ri em todos os casos, né? Mas é um momento de alívio, né? De ufa, chegou, tá tudo O certo. pessoal ganha bem aqui, né? Não, Aquele momento em que ele fala. Não é aquele momento que a gente tinha até comentado, né? Será que é o momento de repente eu mandar um currículo, atualizar Acessar o um LinkedIn, exato. Não rola esse momento, Deixa eu ver né? como tá o mercado, né? Hoje o 5º dia útil, por isso que é amplo, né? Exato. É de ganhar, atualizar o currículo no LinkedIn, de desanimar, de ficar Mas são alegre. fases da vida, né? Sim. O pessoal aqui, pelo jeito, tá numa fase contente, boa. Tá numa fase boa, é isso Você aí. sabe que eu acho que quando a gente administra bem os recursos, é mais fácil lidar com isso, né? Porque às vezes quando você tá num momento difícil também, a gente, né, por exemplo, o Bruno tá à frente dessa empresa. Aliás, conta pra gente depois um pouquinho dela. Tá. E assim, você tem dificuldades, tá precisando de grana, isso influencia muito. Eu quero mais, né? Agora, quando você consegue administrar os recursos, isso é interessante. Não à toa empresas investem em capacitação e treinamentos, né? Pra oferecer proporcionar para os funcionários uma melhor gestão financeira. Né? Né, eu acho que esse comentário seu, Emerson, é super coerente, assim, né? Eu tô numa empresa há pouco tempo, assumi esse desafio. Como é o nome dela? Diga pra gente. HM é uma construtora na região, né? E é um segmento que é da construção civil, o qual tem diversos desafios, e quando eu falo de RH, é um RH que está tentando fazer uma mudança para uma estrutura mais aderente às modernidades, às práticas de mercado. Então tem tantos desafios que, sinceramente, o 5º dia útil para mim como pessoa física é um complemento. Caiu ali, ok, caiu aquele salário, né? Eu não sou aquela pessoa que estou indo trabalhar em virtude do 5º dia útil, né? Então, acho que muda muito. Eu tenho tanto desafio para entregar, tanta gestão para fazer, tanta equipe para alinhar, projeto que você fala...
ok, caiu. Quinto dia útil, é consequência. E isso é importante, né? Que a gente costuma dizer bastante que salário é manutenção, né? Acaba virando manutenção, né? O salário não é diferencial, né? No começo até pode ser, né? Você brilha os olhos, né? Mas com o tempo o custo de vida vai aumentando, a gente começa a querer fazer um curso de inglês, comprar um carro melhor, e aí vira manutenção, né? Então, o diferencial é outra coisa, né? Que a gente vai falar hoje aqui, mas... Esse salário direto, né? Que é esse que a gente tá falando do quinto dia útil, ele traz muito isso, né? Ele traz a questão de vou comprar um carro, vou comprar alguma coisa, mas isso passa, né? Passa e os desafios do dia a dia estão ali, o clima daquela empresa, se não é legal, também tá ali. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aquela pessoa muito ambiciosa em virtude do quinto dia útil, porque vai passar. Esse efeito vai passar. Foi até uma escolha do nome que foi pra desmistificar um pouco isso, né? Que a gente fica tanto... A gente tá nesse meio, assim, que parece que, né, o salário e que a gente só fala de dinheiro e tal, e não é isso, né? Quinto dia útil é importante pra nós, mas... É verdade. Tanto é que a gente discute muito sobre isso, né? A questão do salário, de tudo que está por trás. A compensação total, eu acho que é um ponto em que a gente tem que olhar muito bem, porque as estratégias têm que se fundamentar ali, né? E quando a gente fala de compensação especificamente, é o começo de tudo, né? Especial aqui, o Bruno, a gente compartilha muitas coisas, às vezes, e fala assim, o que as empresas têm feito de tendências, né? Porque uma coisa é o salário, e se você só tem o salário para oferecer, isso começa a ficar muito caro, né? Exato. Agora, se você tem marca empregadora, se você tem um ambiente agradável, se você proporciona desafios, né? A possibilidade de um autodesenvolvimento. Olha, a própria missão, um sentido, com certeza, né? o propósito pelo qual você quer brigar ali, né? Isso te dá uma outra maneira de encarar, né? A gente sobe o nível da discussão, né? Não fica só no salário, né? Salário é tabu porque a gente dá muita importância, né? Pro dinheiro, pro quinto dia útil. Né? Mas quando entra marca empregadora, empresa que se envolve em causas sociais ou que se posiciona sobre algum assunto e as pessoas ficam motivadas de trabalhar lá por estarem atreladas a uma empresa com propósito, com sentidos, é outro nível de discussão, né? Exatamente. Não é mais tabu. O salário é... E coisas que, às vezes, até fogem um pouco da remuneração, que é o que a gente está falando, de propósito, de clima, de você ter um ambiente diferenciado, de você se destacar dos seus concorrentes. Então, a remuneração total, né? Ou seja, o pacote salarial como um todo, ele é muito importante ser visto. E não só o salário base, né? Que é uma fatia de todo um pacote salarial que as empresas acabam oferecendo, né? Você vê que legal, né? Então, quando alguém te pergunta assim, quanto você ganha? A resposta acho que teria que começar assim, depende, né? Vou falar sobre que Veja aspecto. bem, como diria uma pessoa que a gente conhece. Veja bem. É o índice do veja bem. Veja bem. E falando nessa questão que a gente voltou exatamente aqui ao ponto do quanto você ganha, né? Que a gente começou aqui a nossa conversa falando sobre isso, né? A gente brincou aqui um pouquinho sobre, sua esposa sabe quanto você ganha, ou vice-versa, né? Tem alguns dados estatísticos, assim, que quase metade dos casais não compartilham isso. São quase 40% dos casais. Uau. Um não sabe quanto o outro ganha, né? E aí, assim, pra gente falar um pouquinho do porquê que é tão difícil a gente, ou entre o casal, ou entre amigos, a gente falar quanto você ganha, e, enfim, abrir esse jogo, né? Se a gente parar pra pensar, né, o nosso país é um país subdesenvolvido e a gente tem diferenças salariais muito grandes entre os níveis, inclusive gêneros também. Eu ia dizer isso, eu não vou nem entrar na questão homem-mulher, porque esse é um super polêmico, mas entre os níveis isso é grande, e nos países desenvolvidos isso não acontece. A gente fala de um cargo de gestão ou de um cargo de analista, a diferença é pouca. Então a gente conversar aqui o quanto a gente ganha fica mais fácil, né? Mas eu acho, Dani, que até fazendo a brincadeira política aqui que a gente fez no começo, a gente tem um problema muito mais embaixo, que não é o fórum aqui, a questão de educação mesmo, né? O quanto isso não é tratado na raiz do problema, né? Porque a gente vai levando isso a vida inteira, a questão de gênero ganhar de forma diferente e tal, e quanto a gente aceita isso, né? Não é o fórum, mas assim, lá atrás, na base, né? Não foi desenvolvido isso no nosso país. E daí a gente traz toda uma carga de educação para esse assunto, que agora tá um pouco complicado, né, sair disso. Eu vejo empresas que têm essa opção de vou abrir faixas salariais, vamos tratar gêneros, tal, que não sei o quê. Legal. No discurso parece fácil. Né? A aplicação é um pouco mais difícil. Sim. E dependendo muito mais ainda do público que você tem dentro daquela companhia, né? Outro problema é que a gente tem uma cultura que atrela muito o valor das pessoas ao valor do salário, né? Exato. Então, assim, até mesmo conversando com a Dani, a gente falou da questão dos cargos, né? Que também tem muito isso, assim, né? Aí vai mexer no cargo da pessoa, já Às vezes eu
nem salário, né? Não é nem Só salário, é só a nomenclatura. E já gera a vaidade, né? Que a gente tava conversando. A vaidade. a questão do valor se eu também, contar né? pro Renan quanto eu ganho, porque eu tenho a sensação de que eu ganho mais do que ele, é Uau, gostoso. que isso? Agora, se eu for contar pro Emerson que eu tenho a sensação que ele ganha mais do que eu... Eu acho que eu também tenho essa veja. sensação. é só uma sensação, só. Não, mas calma aí, vocês estão se entregando, que eu só usei exemplos aqui, tá? Mas assim, o que eu quis colocar aqui é a questão exatamente da vaidade, né? Sim. Então assim, se eu conto pro Renan porque eu tenho uma sensação de que eu ganho mais que ele, é mais fácil. Agora, eu não quero contar pro Emerson porque eu acho que ele ganha mais do que eu. Então, quer dizer, tem a questão da vaidade, tem uma questão cultural. De atribuir valor, né? Você vale quanto você ganha? Não é bem assim, né? Eu lembrei de uma coisa agora, Dani, falando de um dos projetos, né? Pra quem não sabe, eu era consultor da carreira até há pouco tempo. Um dos projetos que eu participei, um dos diretores da planta pediu para que a gente colocasse grade salarial na trilha de carreira, né? E daí a gente fica naquele impacto como consultor em falar, se eu perder esse projeto, alguém pegou isso daí, onde ele vai plotar essa informação? Isso causa... A gente tem uma preocupação que não deveria ser nossa, mas a gente compartilha com os RHs. Do sigilo. Quando eu era consultor, a gente compartilhava de falar, cara, toma cuidado com onde você vai por isso. Né? Porque as empresas não estão preparadas para ter essa informação tão à mostra, né? Nas trilhas de carreira. Eu acho que isso seria, assim, o sonho de qualquer consultoria. A gente chegar lá e tá na fábrica... A trilha, mas a gente não tem. O Bruno, o Renan, que já passaram por outras experiências, já viram isso em alguma empresa que divulga ou um grade salarial ou salário, isso abertamente? Vocês já passaram por isso? Na verdade, já tive uma experiência, não de divulgação do grade, mas durante um momento que a gente estava apresentando o projeto, todo o programa, a política de remuneração que a gente tinha desenvolvido, um gestor simplesmente levantou no meio da reunião e falou, eu venho de uma empresa... que a gente divulga o grade das pessoas no crachá. E eu não sei por que a gente não está fazendo isso aqui. E foi muito interessante, porque levantou essa discussão, né? De divulgo, não divulgo, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Não é que a gente está querendo esconder isso, mas a gente tem que ir aos poucos, a gente tem que ir uma primeiro responsabilidade. plantando, e aí sim você vai colher lá na frente isso. Olha a força disso, né? O grade no crachá. O crachá é o meio de identificação. Então, ele vai somar o teu meio de identificação com a tua posição salarial. Ou seja, você é identificado como alguém que Eu te conecto de alguma forma. Exato, ali, né? É óbvio que isso... Eu acho que a representação do salário é o quanto você aluga da tua mão de obra e o quanto você recebe com a disposição de aluguel que você tem, certo? Exato. Então, muitas vezes você pode ter uma formação muito interessante, você pode ter um conhecimento muito legal. No mundo de algo que tudo tem que ser útil, é quase que ele deixaria de forma exposta dizendo assim, de nada adianta tudo isso, tá vendo? Porque olha que tá estampado Exato. aqui, cara. Você ganha pouco. Mas quem disse que você é o que você ganha, né? Exato. Vocês estão falando aí de transparência salarial, né? Mas tem uma diferença de transparência salarial e liderança transparente, né? Sim, sim. Eu acho que o principal é ter uma liderança transparente. E o RH tem subsídios para alimentar o gestor, para tratar desse assunto de forma madura e responsável, né? Eu acho que a Fernanda transparência tocou... salarial não é sempre a única saída. Eu acho que você trocou no ponto crucial, assim, eu preciso analisar a questão de liderança também, né? Qual é a maturidade da liderança de receber essa informação e cascatear essa informação para a equipe? Algumas vezes agora numa empresa, né, não mais numa consultoria, eu vejo que a liderança ainda não está madura para esse assunto. Talvez culturalmente a gente não treinou a liderança para receber esse pacote de remuneração. Ele recebe o pacote de remuneração, eu já vi em projeto e até em empresas que eu trabalhei, eu mando a lista de salário para o funcionário, primeiro que ele vai procurar o gestor é o salário dele. Ele vai ali, vai direto no salário dele. Ele quer ver a faixa dele, né? Então, assim, um cara desse, ele tá preparado para fazer essa gestão, descer a informação? Como que ele vai descer essa informação? Eu ainda tenho uma preocupação. O gestor dessa informação, o RH dessa informação, mas o RH não é dono dessa caixa preta. E a cada hora que passa, eu acho que a gente precisa tirar esse peso do RH. Porque remuneração ainda é o bloco que ninguém quer acessar nos RHs, né? Assim, então, tomar um pouco de cuidado. Maturidade de liderança, para mim, é o ponto, né? Eu falei isso porque tem uma conferência do TED que tem um professor norte-americano, David Burkus. Burkus. Algo assim? Sim. Eu não me meto a falar as palavras aqui. Deixa pra lá. E ele disse assim que você deveria saber quanto o seu colega de trabalho ganha. E aí eu vi assim, o título era esse, falei, não, opa, tem alguma coisa aqui, né? E o que ele diz é assim, que quando você divulga de forma torta, assim, manca, quando um grupo sabe, o outro não sabe, ou quando um ou outro ele descobriu, enfim, quando a informação não é tratada de forma madura,
isso gera um desconforto e conflito, né? Porque as pessoas se sentem mal pagas, elas não conhecem a realidade de mercado. Então, é exatamente isso. As pessoas recebem informação, mas elas não estão maduras, não receberam a informação da maneira correta. Então, elas se sentem, têm um sentimento de eu estou mal pago. Então, eu não sei qual é a prática de mercado. Ou então, quanto que os meus colegas realmente ganham. Como que isso é administrado? Tem variável? Tem outras coisas envolvidas? Então, a informação tem que vir realmente muito bem digerida, né? E aí que vem os recursos, né? Que a gente tem para poder demonstrar isso, né? De tudo que a gente fala aqui no nosso dia a dia, né? 100% do tempo a gente tá falando sobre isso. Enfim, de ferramentas, da estratégia de remuneração numa trilha de carreira, como é que você divulga. Você não divulga para uma área, você divulga para um todo. E quanto a gente RH é bombardeado por pesquisa salarial, né? Isso. A gente é bombardeado, eu recebo funcionários que chegam até o RH que falam, eu recebi essa pesquisa aqui, eu tô totalmente fora de faixa. E na hora que a gente vai olhar, pesquisa totalmente torta, tal. Ele não deveria procurar o RH, ele deveria procurar o gestor dele, para que o gestor tenha base, tenha repertório de falar, cara, isso daqui não é uma pesquisa confiável, a gente trabalha com esse mercado, aqui a gente trabalha com deflator, inflator, enfim. Só que imagina, isso é muito técnico. Sim, tem uma coisa interessante até, porque a gente acha que fala assim, quem é que domina a pesquisa, né? Você, tem a consultoria que está... Pesquisa é um tema que é de domínio público, né? Porque você pode montar qualquer tipo de painel na sua cabeça. E qual é o teu painel? Geralmente é aqueles teus amigos do churrasco no final de semana, é os teus amigos de escola que você reencontra numa festa 7 anos depois e todo mundo bota na roda e você fala, cara, fiquei pra trás aqui de todo mundo, né? Como é que fica agora? Vou chegar no RH. Com que pesquisa? Com essa pesquisa. Exato. Essa é a referência que eu tenho. Rádio Carpete. Eu vou chegar com a Rádio Carpete porque rolando no escritório, né? Que não é nem peão, tá rolando no escritório essa fofoca. Ó, estão te pagando mal, a faixa. Então, assim, eu também compartilho de que esconder faixa salarial ou deixar isso nessa caixa preta gera um conflito ali entre as áreas e tal. Mas, de novo, eu acho que a gente ainda não vive um momento de liberar essa informação como um todo. Eu acho que precisa vir meio top-down, treinando de gestão para baixo e muito com calma ainda. Não, e sem contar, desculpa cortar, pessoal, mas a gente ainda tem empresas que ainda não possuem política de remuneração. Perfeito. Então, ainda está um step atrás. Né? Então, a gente precisa estimular. E é a grande maioria, né? Exatamente, cara. Seja familiar ou não, né? Quando a Dani disse dos subsídios e tal, do RH, que é aí que ele entra com o subsídio técnico, né? É assim, é chamar mesmo e dizer assim, olha, aqui na sua trilha, o que a empresa espera de você? Você ganha X, mas olha a perspectiva, olha tudo que a gente trabalha, né? E eu acho que trabalhar a política salarial, a gente comentava, eu e o Renan aqui antes de começar, precisa deixar a regra do jogo um pouco clara, né? O que eu vejo hoje não tem a regra do jogo em algumas empresas, e quando tem, tá na gaveta do gestor, né? E daí a Dani tá me cobrando e falando, Bruno, e aí? Quando eu vou ser promovida? E eu não falo pra Dani, não pode, a gente não tem orçamento pra esse ano, você foi promovida 6 meses a 1 ano, conforme a política da empresa. Então, assim, tratar de remuneração muito fechado, né? Talvez o salário nominal, salário de carteira, de folha de pagamento. Mas a regra do jogo vale. Eu preciso não divulgar. Trabalhar com achismos, né? Exato. Sabe, quando eu lancei a pergunta aqui, se os meninos, o Bruno e o Renan, já tinham passado por alguma situação, por alguma experiência de alguma empresa que compartilha isso, né? Nesses anos de consultoria, eu cheguei a trabalhar com empresas que divulgam isso muito bem. Sim. Então, assim, quando a gente fala, não é um momento, né? A gente tem que entender o momento de cada empresa, obviamente. E à medida que essa empresa tem uma maturidade, já começa a demonstrar isso para os seus funcionários e tudo mais, você vê que começa a inverter a importância do salário. O salário não é mais o tão importante, né? O funcionário, ele não trabalha esperando aquele 5º dia, ou ele não se compara, porque essa empresa tem outras coisas para me oferecer que não é só o salário, né? E essa pirâmide começa a inverter, né? O salário começa a ficar lá embaixo. E o 5º dia, ao invés de ser uma espera, é só o reflexo, né? É só o reflexo, exatamente. Às vezes você até esquece que dia foi o dia. Eu conheço uma empresa... Eu conheço uma empresa aqui no Brasil, uma multinacional que tem uma unidade aqui no Brasil, o qual eles abrem sim, né? Eu nunca fiz projeto e nunca trabalhei diretamente com eles, mas eles abrem, inclusive, toda a trilha de treinamento, outro fórum também, desenvolvimento, ela é pautada nesses grades salariais. Então, eu e a Dani temos o mesmo grade, nós somos elegíveis a alguns treinamentos, é muito estruturado. E essa informação, ela é aberta, tá? Anos de cultura para chegar nesse ponto, mas eu participo muito próximo de pessoas que trabalham nessas empresas e é engraçado a gente olhar, porque elas falam, eu sou
T2, o outro é T3 e tal. É aberto, a faixa salarial é aberta. Para concorrer a vagas também existe essa questão dos grades salariais e tal. Então, o que eu quero dizer? A regra do jogo é clara para todo mundo. Não concorre a ser uma vaga T2 se você não for T1 tal. Mas, de novo, tem um plano de remuneração muito estruturado. Tem uma política muito estruturada. Se você não tem isso, é lindo ver isso na Você S.A., nas revistas, isso é muito bonito. Mas a dica que eu daria é estruture política, estruture internamente tabela, pesquisa e depois a gente vai avançar um pouquinho mais para abrir remuneração. Você parte mais reforçado para qualquer tipo de discussão ou, né, de prestação de contas, né? Exato. Eu acho que vai até um pouco além disso, que é do colaborador ele se sentir bem comunicado, Respaldado, né? bem Isso. respaldado, exatamente. E não aquele sentimento de pé atrás, de será que eu tô sendo bem Desconfiança, pago? né? Porque daí já começa, mas quanto você tá ganhando, cara? A gente faz a mesma coisa, mas não sei, tô sentindo. Aí começa esse burburinho e acaba com o clima da empresa, né? Então acho que esses pilares que a gente tá falando aqui, né, que sem querer ser muito chato, técnico, mas a gente tá falando de comunicação clara, obviamente, primeiro, um plano de remuneração bem estruturado, uma comunicação clara e gestores preparados. Né? Acho que isso é muito importante para a gente conseguir, de fato, tratar o salário sem ser um tabu. Tem um caso também que nós fizemos um projeto por uma empresa top de tecnologia no mundo, tem unidades aqui no Brasil, né? E a grande questão, né, pegando esses pontos que nós colocamos, era justamente esse. Você tinha um time de especialistas e o time de gestão aqui. Então, você tem o desenvolvedor, o cara top, que tá nos códigos, que desenvolve os aplicativos e tal, e ele olha pro lado de cá do Y e diz assim, pô, eu me sinto que eu não sou tão valorizado quanto aquele lado, mas para pensar, toda a estrutura desse negócio, o core tá no desenvolvimento, tá aqui no que eu penso, no código que eu tô programando, nas linguagens que eu sei. O que essa empresa ela fez? Estruturou muito bem as cadeiras. Você vai sentar numa cadeira. Até depois quero provocar essa questão de cargos, o que a gente pensa para os próximos anos a respeito disso, mas você vai sentar numa cadeira hoje e como é que ela é valorizada? Eles fizeram isso muito bem e colocaram os grades nas cadeiras. Para dizer assim, ó, você que é especialista, tá vendo? Tá no mesmo grade salarial do gerente aqui, ó. Sim. E é uma ruptura, obviamente. Eles estavam preparados para isso? Eles precisavam, porque a própria situação, o problema no qual eles estavam imersos, exigia isso. Eu preciso, cara, acalmar o tipo de pensamento aqui para todo mundo continuar focando e fazer o que tem que fazer, né? Sim, até quando a gente fala de nomenclatura, parece coisa simples, né? Perder o nome gestor no cargo, gerente, alguma coisa assim, causa esse desconforto, né? Então eu acho que em casos assim faz todo sentido. Eu trago todo mundo para o mesmo desenho e coloco lado a lado. Tô falando, ó, o especialista tá a par da coordenação, da gerência, eu valorizo um pouco mais esses cargos. Eu acho que faz total sentido. Eu vivo esse momento na empresa que estou. Nós fizemos algumas transições das cadeiras de supervisão para especialista, né? O que é um cargo bem posicionado na estrutura, mas eu ainda tenho questionamentos. Opa, eu era supervisor até semana passada, e agora? Não mudou nada. Não mudou nada. Você está no mesmo nível ainda, né? Então, mas a regra do jogo, de novo, tem que ser clara. O desenho dos níveis, tecnicamente, a arquitetura dos cargos precisa estar muito aderente. Porque senão eu vou fazer uma coisa torta e a informação, a pessoa vai falar, opa, vou começar a procurar emprego, tô chegando no quinto dia útil, não sou mais gestor, tô ganhando isso, né? Então, acho que o desenho da arquitetura faz total sentido. Senão fica difícil você explicar, né? Exato. Você não consegue Exatamente. defender aquela ideia que Dani, você tá pra gente tentando. parece fácil, né? Mas a gente tá nisso há quantos anos? A gente sabe. Falando em explicação para os nossos convidados aqui, e vocês também vão dizer, churrasquinho de final de semana, é fácil falar o que vocês fazem? Não é fácil, cara. Ou vai ter que ir pro viés e falar assim, seguinte, vamos lá. Resume, dá uma resumida, Ai, né? ai. Não é trabalho fácil. lá numa consultoria. Eu acho que o pior é o que vem depois do explicar, né? Mas você vê lá pra mim aquela médiazinha lá de quanto tá pagando pra um engenheiro. Eu tô querendo me comparar pra saber se eu tô bem. Isso eu acho que é o pior, né? Isso é legal porque... É igual advogado, né? Que sempre dá pra cuidar Não, dessa médico, causa. né? médico, com a consulta, vai no churrasco, tem que Via fazer- WhatsApp, né? Pô, tô com uma tosse aqui, será que é? Não, eu pergunto isso porque quando eu vim pra consultoria foi bem interessante, né? Que minha mãe falou, filho, mas o que você faz lá? Eu falei, cara, vamos lá, mãe, te explicar. Não, eu trabalho com salário. Mas tá bom, mas faz o quê? Aí lutei pra explicar tal. Aí, eu não sei se vocês já assistiram O Meu Nome Não É Johnny, né? Aquele filme. Mas o Johnny naquele filme, quando ele chega, dá um presente pra mãe e as amigas, a mãe fala, nossa, mas seu filho tá bem, né? O que seu filho faz? Olha, não sei, acho que ele trabalha com marketing. Daí eu falei, mãe, ó,
Seguinte, eu não faço a mesma coisa que o Johnny, é só pra ficar claro. Depois eu vou tentar te explicar aqui aos poucos o que eu faço, né? Mas eu acho que a ideia desse momento, por exemplo, é a gente tentar mostrar um pouquinho de forma clara, de forma fácil, como é lidar com remuneração, que não deveria ser um negócio burocrático, engessado, que ele acontece num ambiente como esse, né? A gente tá falando de uma série de coisas, mas a primeira coisa que você tem que fazer antes de estipular uma regra é... Vamos falar sobre a cultura da empresa. Exato. Eu acho que não dá pra falar de nada. Cara, vem com quartil, Exato. vem com isso, e vem com posicionamento. Arroz, eu né? quero Vamos ICP, mas eu pro... quero ILP. Peraí, cara. Quem é você? Exato. Eu acho que essa leitura, Emerson, pra mim é a primeira mesmo. O que cabe de cultura dentro da minha empresa? Se eu não conheço a cultura da minha empresa ainda, eu indicaria primeiro, faça um projeto de cultura... Depois você faz remuneração. Que a carreira não me mate com isso. É um produto novo. Não, um novo produto. Mas eu acho que você precisa entender a cultura. Nem tudo que tá na moda cabe dentro da sua empresa, né? A gente vê vídeos do Nubank, Gerdau, quebrando aí né, a questão de cultura. Será que cabe? Eu venho de um segmento que é muito fechado. Eu estou num segmento, aliás, que é muito fechado. E nem tudo cabe. Fizemos um projeto de cultura recente, identificamos os pilares da cultura e agora a remuneração tá caminhando, né? Por quê? Muita coisa não fazia sentido. Então a gente teve que identificar o que combinava com aquela empresa sem tentar copiar. Eu acho que o importante é isso. Não vamos copiar nada. A essência dessa empresa qual é? E depois eu falo de remuneração. O que cabe nessa essência? Eu acho que isso é sensacional a gente falar disso. Inclusive, do próprio RH, e a gente falar num nível mais estratégico, de estar 100% próximo do presidente. Ou seja, não é trazer alguma coisa encaixotada, o presidente olhar e... Não é isso que eu quero, né? Ou seja, você entendeu para onde a nossa empresa está indo, o que nós fazemos, o que é importante para nós. Eu acho que esse é o ponto do RH que, de fato, vai conseguir contribuir. E eu acho até falando de um tema que é bem atual, que é a felicidade no trabalho, né? Sim. Que a gente vê muita matéria agora hoje em dia falando, sou feliz no trabalho, não sou. É quando você procura emprego, né? Voltando lá no 5º dia útil, vou distribuir currículo, vai procurar uma empresa... não olha só salário, né? Não. A gente dá tanta atenção pro salário que às vezes você procura uma empresa e faz uma escolha com base no salário. Mas será que a cultura é pra lá que eu quero ir mesmo, né? Sim, sim. E eu vejo muitas empresas trabalhando assim... Eu acho que o funcionário tem que escolher a empresa, né? Tá mudando um pouco aquela questão de a empresa escolher e tal. Então, assim, às vezes já vem muito filtrado pelo próprio... candidato que fala, é meu sonho trabalhar nessa empresa. Agora, se paga bem ou mal, cara, eu quero fazer carreira lá. Quantas marcas a gente não conhece, né? Exatamente. Que pagam abaixo do mercado, mas que as pessoas elas têm prazer de trabalhar lá, né? A gente acabou de assinar uma parceria com uma empresa que faz recrutamento e seleção com inteligência artificial e tal, então eu vivo esse momento, né, de trazer essa tecnologia para o RH e quanto isso faz sentido, né? Eu conheci um pouco do produto e falei, como que a gente não trabalhava dessa forma? Eu atraía pessoas de forma erradas, né, aqui dentro, que me gera rotatividade, gera custo de rescisão. Tá totalmente insatisfeito aqui dentro, né? Então eu preciso encontrar a cultura, as ferramentas que são adequadas a essa cultura, trazer gente que tem a aderência. Junto. Exato, não adianta trazer um cara que não quer. Tem que trazer aderência para isso e daí começo também junto a falar de remuneração. Remuneração é só a ponta, né? É o 5º dia útil. É o iceberg, né? Exatamente, é o batido iceberg, né? Sabe o que eu coloquei aqui no Google agora, dizendo qual é o salário que te faz feliz? Aí a primeira indicação que tem uma matéria da Super Interessante que só vai dizer o seguinte: o salário que te faz feliz é o valor de R$315 mil por ano. Pode começar a chorar. Eu sou de humanas aqui, eu vou pegar minha calculadora aqui, peraí. Deixa eu ver quantos anos eu tenho que trabalhar. Sou feliz. Mas você sabe que esse lance de dar muito valor pro salário e tal, é uma coisa assim, que a gente fala, é histórico e tudo mais, mas é um negócio, né, muito mais histórico do que a gente tava aqui falando, né? Vocês estavam falando de churrasco, aí eu lembrei que eu fiz minha lição de casa, né? Que eu procurei que salário, a origem da palavra salário vem de sal, né? Gente. Trouxe um pouco de cultura pra uma cultura. Vamos subir um nível aqui. A porção de sal que era dada para os soldados romanos, né?
Então, sal era muito valorizado, por quê? Porque conservava, cicatrizava, era algo valorizado, né? E era pagamento antigamente, era com animal, né? Com comida. Trocas, com uma política de trocas, né? E o trabalho sempre foi isso, né? O trabalho sempre foi uma espécie de troca e o salário sempre foi a moeda, né? Não necessariamente, não foi sempre o dinheiro, né? Mas sempre teve algo que valia muito para as pessoas e que era usado como troca de um esforço, de algo que você oferecia ali para alguém, né? Então, olha a importância que a gente sempre deu, né? Pro salário. Sendo dinheiro ou não, né? E era vida, era conservação, né? Então, Tinha muita coisa ligada. Era muito ligado. Sal, Eles até usavam, referenciavam como se fosse uma oferta a deusa Saulus. Deixa eu colar aqui que a lição de casa eu fiz, mas sabe? 50% da lição. A deusa da saúde, né? Que é, poxa, não era qualquer coisa, né? Então hoje não é sal, mas continua no se não fosse a saúde, né? Não ia ter trabalho, enfim, uma se coisa eu fosse receber em comida, eu ia querer poder escolher, né? Ela quis trazer essência. É importante, a mesma coisa que o Bruno disse, porque eu sou um crítico ao mundo dos cases. Você cai na pós-graduação ou na faculdade e você vai encontrar aquele professor que aula após aula ele fez, eu quero trazer um case pra vocês. Eu quero trazer um case pra vocês. Cara, os cases, eles não podem representar a realidade da minha empresa. Tanto é que você citou uma revista específica. Ixi, e essa revista... fez o merchan. Exatamente. E essa revista, ela é um exemplo de tantas outras que a gente tem. Ela vem quase pra te humilhar, dizendo assim, ó... Fui diretor aos 32 anos de idade. Você, aos 32, como analista, ainda fala, não acredito. Entrei como estagiário. Hoje é diretor do não sei o quê. Pois é. Você fala assim, cara, calma. Ou, a minha tem home office. Pô, eu quero implantar isso aqui. Peraí, mas cabe, né? Aquela ali tem o café com o presidente. Pô, meu presidente nem café toma, cara. Meu presidente toma cerveja. Aí você fala assim, faz a cerveja com o presidente. Não, mas lá é o café. O que é ainda melhor, né? Mas às vezes o teu presidente nem gosta de compartilhar momentos. Então você fala assim, cara, não adianta eu querer inventar. Vai ser um café tão... E às vezes eu quero fazer um café com o presidente... E essa questão salarial, por exemplo, que é a base, tá mal resolvida. Aí o primeiro golinho do café é assim, e aí, dá pra ganhar um aumento aí? O que você pode fazer? Tô com uma dificuldade lá em casa. Dificuldade lá em casa. Precisando de uma ajuda. Acabou o propósito do café. Sabe que agora eu vou entrar num viés aí mais filosófico, né? Quando você estava falando, eu fiquei pensando que é muito do exemplo que você gosta de usar, que é do desejo de Platão, né? Então, parece que essas matérias, tudo que circula meio que no meio do RH, né? Quer te dar, assim, dizer assim, cara, você não chegou lá ainda. Você não tá lá ainda. Então, é como sempre assim, né? Ainda falta alguma coisa pra você conquistar, né? Falta o quê? Aí um cara chega assim na empresa, sem maturidade pra explicar o que falta, e resolve tratar o salário como se fosse um deus. E aí é cilada, né? Cilada, Bino. Cilada. Por isso que essência, a gente fala, né? Construindo sentidos. Eu acho que isso é legal porque... Nós trabalhamos para uma ONG lá da região centro-oeste do país, né? E acho que já faz uns 3 ou 4 anos esse projeto. E quando a gente calibrou a estratégia, os caras calibraram o salário base 35% abaixo de São Paulo. Você fala, uau, 35% abaixo. E sabe os executivos que estavam lá? São caras tops que saíram de São Paulo e foram para lá. E você fala assim, o cara foi para ganhar menos. Para ganhar menos. O que levou esse cara pra lá? O cara não pôde pensar em case. Ele teve que pensar o seguinte, eu vou construir uma diretriz e um propósito e eu quero que todo mundo brigue por isso. Ele é maior do que a compensação que eu dou em troca dessa briga. Como o cara do Médicos Sem Fronteiras. Eu gosto de olhar até o que eles publicam lá, que eles dizem, qual que é o programa de remuneração do Médicos Sem Fronteiras? A pessoa ele vai vir trabalhar aqui e a escolha já diz o seguinte, você vai trabalhar bem abaixo do mercado, porque aqui o foco não é o salário, é a troca, é o que a gente representa nesse mundo, com a causa que a gente tem, né? Você fala, pô, eu quero trabalhar lá. Ou eu não quero, eu quero ganhar dinheiro e o propósito não me importa. Mas cara, isso amarra com o que o Renan falou, né? De que agora as pessoas estão procurando as empresas, né? É invertido, não mais a empresa que recruta, é a gente que recruta a empresa. Exato. E quanto à questão de transparência é importante nesse sentido, né? Eu tô sendo transparente, a posição salarial é inferior, sim, mas eu tenho outras coisas para te oferecer ou não, né? Mas assim, o que eu vejo é que as empresas não trabalham com essa transparência, de ficar essa caixa preta de tabela salarial dentro do RH e todo mundo falando, tô abaixo da faixa. Não tá abaixo da faixa. Essa foi a faixa que foi desenhada lá atrás por alguém, né? Pela diretoria ou pelo RH que ficou preso a essa informação. Então, assim, divulguem essa informação. Eu acho que tem que sim divulgar qual é a estratégia de remuneração. Diferente de divulgar o salário nominal de cada um. Né? Mas também, assim, saindo um pouco da caixinha de RH, a gente vai sempre falar que a gente ganha pouco, né? Sim.
Isso é normal, normal. né? A gente sabe, por Sempre. exemplo, pega jogador de futebol aí, o cara ganha milhões, ele vai sair pra ganhar X,2 milhões. Empresas que fazem pesquisa de clima, né? Isso sempre aparece. Pesquisa de clima, gente, né? Eu passei por algumas empresas, sempre é a top 5 ali, o E a salário. gente tá falando bastante aqui das nossas experiências, enfim, de coisas que a gente sempre escuta. E tá me surgindo aqui uma dúvida, uma curiosidade que eu queria compartilhar. Enfim, queria perguntar pro Renan que ele compartilhasse aqui com a gente. Porque tudo que a gente tá contando aqui um pouquinho, acho que a grande maioria é de indústrias e tudo mais que a gente tá muito acostumado. O Renan tem uma outra Visão. vivência, na verdade, né? Porque o Renan também já veio de instituições, né, Sim, Renan? Eu não sim. sei como é que tá essa questão na instituição de ensino, enfim. Tem uma tratativa diferente? Tá um pouco mais aberto ou tá tão fechado quanto a indústria? É muito fechado. É, tanto quanto, então, né? Não muda muito. Eu acho que tem, comparando todas as instituições de ensino, assim, pelo meu feeling, elas são muito diferentes, né? Estão em momentos diferentes, né? Acho que são, dentro da instituição de ensino, principalmente com o professor, existe um cuidado muito grande com o valor, a hora que é pago para o docente, porque ainda tem muito essa questão de o valor pago ele é estratégico, o meu concorrente não pode saber, senão ele vai conseguir contratar, pagar um valor melhor, o XYZ. Mas a gente está nesse momento de mudança porque às vezes não é só o valor de salário, né? Mas a estrutura que eu ofereço para o professor, as condições em sala de aula, o investimento, o propósito que a instituição de ensino coloca, que não é ganhar dinheiro em cima de um problema da sociedade, mas sim ajudar a construir um mundo melhor, né? Então isso tem um propósito muito, muito legal. Mas, e tem aquelas empresas familiares, né? Que às vezes não tem uma política de remuneração, que às vezes estão olhando assim, o mercado, tá olhando o mercado se mexer e quer trabalhar um pouco mais com a política de remuneração. Então, voltando ao que a gente estava conversando, esse mercado ele ainda está no step lá atrás, assim, de desenvolver uma política legal, que funcione bem, que tenha aderência, que não seja muito caro, que isso também é muito importante. Então está nesse momento ainda. Depois é que vai conseguir trabalhar um pouco mais a comunicação, desenvolver os gestores. Acho que há menos de 10 anos, há 5 anos é que começou a ser contratado profissionais de outros mercados. Né? Então, você trazer um gerente financeiro de uma grande empresa... Vai dando uma outra cara já, né? Exatamente. Vai mudando a visão. Exatamente. Então, você começa a trazer pessoas de outros segmentos e isso vai dando uma cara para o segmento, vai trazendo um pouco mais desse conceito de business, né? Então, tem muito disso ainda. Tem muito para crescer. Eu acho que isso é muito legal porque é um baita desafio. É o que eu estava comentando. Poxa, não é só esperar chegar o 5º dia. Mas RH, olha o desafio que você tem de trabalhar a cultura, de trabalhar um plano de remuneração, de trabalhar tudo isso dentro da sua organização, linkado ao objetivo estratégico. Desafio e oportunidade, né? Exatamente. Eu acho que falar de tanta coisa assim é até um privilégio, né? Ter tantos meios de encontrar as pessoas, né? O propósito das pessoas e motivar também, né? Exatamente. É uma das poucas áreas que tem um propósito tão estratégico assim e uma oportunidade tão grande assim de ter isso em mãos, possibilidades, né? Com né? técnica, né? Não é nem um achismo, é técnica. Tem recursos que embasam tecnicamente isso. E pegando o gancho ainda dessa área específica, né? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar 2 médicos agora no mês de abril, né? Com a campanha que nós fizemos. E a medicina como o professor é quase que um sacerdócio, né? Quando você olha a essência das duas ocupações, né, se a gente puder dizer assim, cara, só aí já tem margem para muita coisa. Não é à toa que o Médicos Sem Fronteiras trabalha algo super legal. Existem outras instituições como eles também, espalhadas pelo mundo. Você olha para o professor, cara, olha a importância dele, olha no que ele está envolvido, olha o quanto ele pode impactar a sociedade. Pronto, se você consegue transformar isso, e agora não eu não tô falando de persuasão pra querer enganar alguém, fazer alguma coisa, falar assim, pra pagar menos, É não. uma consciência, né? Não é pagar menos, eu acho que todo mundo tem que ser valorizado. É uma consciência, exatamente, do quanto ele pode impactar, porque ele transforma. Ele tem condições de transformar, né? Sim. Esse negócio, a gente falou de divulgar salários, né? No meio público isso assim, isso acontece, né? Agora funciona ou não, né? Vou jogar agora a bola aí pra vocês. O que vocês querem opinar Vocês já foram sobre isso? atendidos naquele lugar em que tem um funcionário público que ele está bem desmotivado?
Como que Mas é o cara isso? sabe o salário dele, poxa. Ele sabe Ele quanto sabe de ganha, todo sabe de mundo. todo mundo. Não, O que pra tá mim- acontecendo? Qual que é o... Pra mim isso é um desafio, né? Eu venho da hotelaria, qual serviço em primeiro lugar, então ser atendido num lugar como esse me desmotiva, assim, totalmente como cliente, né? Como a pessoa que tá procurando ali o recurso. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, né? A questão, o salário é tão aberto no sistema público e tal... E aí? E é tão aberto que a gente fica mudou? desconfiado, né? Exato. Fica assim, tá aqui, mas será? Exato. Será que é isso o mesmo? julgamento. A né? gente acaba avaliando o desempenho daquilo que tá te atendendo versus o salário que tá ali aberto. Você fala, porra, né, não ganha tão mal assim, tá me atendendo desse jeito. Então, a gente tem um julgamento com essas informações. Ou por outro lado, aceitar que, não me Mas atendeu ganha bem, mas pouco. coitado, olha Ele quanto ganha ele pouco. Quanto ganha, né? Quer dizer, você dá o valor pra pessoa mesmo, né? E a gente faz uma Quanto ela pesquisa ganha, salarial, quanto né, ela interna. vale. Fala, ganha pouco, que não sei o que. Não sei, que médio que eu tô usando isso, né? É. De onde eu tô tirando isso, que o cara ganha pouco. Como se isso justificasse Justificar, também. Pois é. Exatamente. Você pega o bombeiro que vai te socorrer num acidente, Exato. cara. Ele vai fazer Quanto de esse tudo cara pra... tinha que ganhar, né? Quanto esse cara... exatamente. E assim não vai longe, né? O segmento que eu venho, gente, se um pedreiro errar num cálculo, lógico, o engenheiro vai dar todo o suporte. Quantas vidas ele mata num prédio, né? Deixa de existir num prédio, aliás. Quantas pessoas morrem. Então, cada um tem a sua importância. Exato. Eu não posso entrar nesse detalhe, só nesse detalhe, né? Então, eu queria fazer um comentário. O Renan falou sobre o sal... voltou, né? A área que ele tá mais atuando tá passos atrás. Eu queria deixar um recado para RH, pra gente entender, assim, estamos falando salário, né, o tempo inteiro. Mas quais são os cargos de futuro? O Emerson comentou isso, né? Eu vejo que os RHs não têm essa preocupação hoje de entender quais são os cargos que eu arrisco que em 3 anos vão mudar, e muito, né? Eu estou nesse segmento de construção civil, o qual a parede de alvenaria está deixando de existir. Eu estou trazendo parede de concreto para a história, 3D, tal. Quais são os cargos que eu vou usar no futuro, né? Então, os RHs, eu acho que eles precisam começar a se preocupar com isso. A questão de cargos do futuro. E quanto que eu pago para alguém que faz uma parede numa impressora 3D? Gente, Olha difícil. que ponto, né, meu? A gente tá falando disso e isso faz refletir sobre de onde surge a questão do quanto você vai pagar de Exato. salários, né? Eu acho que a metodologia de pontos, ela dá uma boa explicação, porque imagina o seguinte, na década de 40, ali o finalzinho do pós-guerra, né? Aí eu falo assim, quanto eu pagaria para um analista contábil numa empresa? Aí, o primeiro cálculo é, deixa eu ver o quanto ele impacta, quanto ele traz de retorno aqui dentro, né? O quanto o serviço dele vai custar dentro dessa máquina todinha, desse organismo que é esse negócio, para eu devolver basicamente a compensação do que seria o aluguel da mão de obra dele. À medida que a gente vai evoluindo no mercado, a gente começa a buscar as referências. É o market pricing dizendo assim, quanto que o mercado pagaria? Uma vez que eu já sei como funciona e eu tenho outras 60 empresas à minha volta fazendo isso. Até que a gente chega um momento de talvez não voltar naquele ponto da pontuação, sim, da essência, mas de pensar o seguinte, o quanto aquele conhecimento pode impactar nos meus negócios. É por isso que a gente olha e fala assim, pô, um policial, um bombeiro, profissões, cara, que são extremamente importantes pela segurança, né, por questão de vida, de salvar, de te socorrer num momento difícil. E, ao mesmo tempo, o capital do lado tá dizendo assim, o quanto eles impactam nisso. Eu vi a seleção americana de futebol, que é uma mega seleção, que agora foi tetracampeã, né? E eu vi uma torcedora gritando assim, porque eles estão passando por isso lá agora. Equal pay, equal pay. Aí você fala assim, eu sou contra. Aí que você que tá ouvindo agora fala assim, você é um machista. Não, eu acho que elas deveriam ganhar mais. Você quer saber por quê? Porque a seleção americana masculina de futebol não tem o mesmo desempenho. Não consegue atrair os mesmos patrocinadores. Exato. Né? Ao mesmo tempo eu olho para a seleção brasileira e querem a feminina com a relação à masculina e dizem assim, mas por que a Marta não é tão valorizada quanto o Neymar? Se a gente for olhar especialmente no capital, o quanto ela consegue trazer de investimento, quanto ela consegue trazer de dinheiro com a marca dela. E se for para jogar sério, agora vamos jogar sério. Homens e mulheres, a gente tem que ter o mesmo tamanho, a mesma coisa e lutar agora para influenciar o capital. O quanto é que você consegue trazer de rendimentos, o quanto você consegue trazer de patrocinadores e a partir disso você é avaliado. Infelizmente, esse é o retorno. Não que você vai ser mais ou menos pelo que você ganha, mas dentro de uma situação igualitária, o quanto você consegue atrair de rendimentos, né? Quanto você consegue, agora respondendo a questão que o Bruno coloca, eu conheço uma linguagem de programação que pouquíssimas pessoas conhecem.
cara, você vai ser hipervalorizado por ela. E a cadeira que você senta, cara, eu nem sei onde você vai sentar. Se você quiser, você senta aí na sua casa mesmo, a 4.000 quilômetros da matriz da empresa que você vai trabalhar. Pouco me importa, cara. O que eu quero é o que você sabe, né? Quem disse isso é até um sociólogo. Eu vou me lembrar o nome dele, mas ele fala, estamos vivendo na era do conhecimento. É o que você sabe, não é a cadeira que você senta. Então, acho que isso é um pouco do futuro do que eu imagino, né? Sim. E falando desses cargos de programação... Você está muito envolvido com projetos dessa linha. Envolvido com isso, e é muito interessante, porque a gente está falando de uma linguagem que às vezes está em alta hoje, amanhã às vezes não está, às vezes já foi ultrapassada por uma outra linguagem. Então, às vezes também a gente vê um RH muito preocupado com essa questão, às vezes de engessar um pouco mais, poxa, todo mundo vai ganhar isso aqui e tal, mas... Tem como a gente trabalhar de uma forma mais flexível para a gente poder também não penalizar a empresa, né? E cargos do futuro. Aí a gente está falando de data science, a gente está falando de alguns outros programadores, inteligência artificial, que vocês estão trabalhando lá. Então, são cargos que ainda vão surgir aí e a gente precisa dar suporte para as empresas entenderem qual é o comportamento desses cargos no mercado, né? Falamos um pouquinho disso no webinar do Futuro do Trabalho, né? A gente conversou sobre isso aí. Hélio, né? Zilberstein da Você que tá aí conectado, vale a pena dar uma olhadinha no YouTube lá da carreira. Aliás, o sociólogo é o Daniel Bell e ele falou sobre isso na década de 70. Colou do Google, hein? Não, eu me lembrei, ó, quem tá vendo aqui, ó, eu não busquei. Ele falou da sociedade pós-industrial na década de 70, ele já estava dizendo disso que a gente vai passar. Não vai nem ser um cargo, né? Vai ser a questão de um conhecimento que eu carrego e você me bota sentado na cadeira que você quiser. Porque a nossa CLT hoje também pede um pouco disso, né? Sim. Você quer colocar um grade salarial, você não pode ter as equiparações salariais. Então, de um lado, estão dizendo assim, não, mas esse negócio de cargo não existe mais. Mas tá bom, como é que eu lido agora com a regulamentação do meu país? Que eu não vou poder pagar salário diferente para quem faz a mesma... Porque eu tinha um sindicato na minha cola agora e o sindicato tá perdendo força, né? Eu sei que vocês também falaram aí de sindicato. E mudou, mas ainda eu preciso do sindicato por uma questão de relacionamento. Muito. Então, a minha dica, eu quis trazer isso pra roda no sentido de olhamos salário o tempo inteiro, mas olha quantas oportunidades tem que compõem salário. Cargos do futuro, relação sindical. Esse é um pacote que precisa ser muito bem estruturado. Porque não basta eu colocar minha folha salarial num mural e falar, é isso que eu pago. Não, olha quanta coisa tem por trás disso. Talvez o cargo da Dani que eu tô falando que ganha 30, 40, 50 mil por mês não vai existir mais amanhã, né? E daí, o que eu faço? Com aquele cargo que eu divulguei que eu pagava 50 mil. Então, essa reflexão é bem importante. E eu até estava lembrando aqui, eu participo de alguns grupos de WhatsApp de remuneração com diversos profissionais e é muito engraçado, porque a gente está falando desse tema muito legal e ao mesmo tempo você comentou agora de influência do governo e tudo mais. Às vezes a gente tem dúvida de CBO. Exato. Descrição de cargo, abro ou não abro? Que CBO eu uso aqui nesse cargo aqui, que eu não tô achando na lista do governo. Exato, eu já sei de onde você tirou essa fonte. A gente precisava atualizar essa lista, né, do governo. Eu e Renan estamos no mesmo grupo. É verdade. Vamos colocar à disposição aqui, então, pessoal aí em cima, se quiser uma consultoria... Bom, vamos lá. Você sabe que por trás da carcaça desses consultores de remuneração aqui tem ser humano aqui, né? E eu acho que a gente queria conhecer um pouquinho desses seres humanos. Eu não sei porque você tá olhando pra mim aqui. Ué, você vai me ajudar a perguntar agora pra gente então tá escrafunchar aqui agora, né? Vamos Marília lá. Gabriela. Vamos lá. Então, aquela enquetezinha assim, quem é você, né? Pam. Bruno, você é do tipo que dá bom dia no trabalho e chega sorrindo? É sério, né? Aqueles... Tá gravando ainda? Depende do dia. Bom, depende do dia. mentira. Tem um vídeo no Porto dos Fundos, né? Do Bom Dia, né? Não assim, lembro. não. Não. Eu acho que eu já tive a oportunidade de trabalhar de perto aqui com a grande maioria, né? E todos sabem que eu tenho... sim, esse bom dia, eu falo bastante, eu sou bem comunicativo, então eu acho que isso faz sim a diferença. Hoje eu tenho uma equipe maior, né, e eu faço questão de o bom dia, tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa, tô saindo, qualquer coisa no meu celular. Alguns momentos eu falo, tô segurando muito. Não, mas eu acho que faz sentido a gente, no ambiente de trabalho, ter esse relacionamento mais próximo, assim. Eu gosto disso, é meu, eu gosto disso. Renan, e tu?
Eu diria que eu consigo me adaptar bem ao ambiente, viu? Onde é mais quietinho, eu fico quietinho. Onde é mais falante, Você, inclusive, trabalha numa área lá que é quietíssima. É muita análise, muita pesquisa, muito Excel, muita concentração. Então, você não vai chegar lá gritando bom dia para todo mundo, né? Mas eu sou mais reservado, eu diria. Sou mais tranquilo, sou mais quieto, mas eu também dou bom dia. Não deixo passar o bom dia. Tem uma frase que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Vocês são do tipo que gosta de acordar cedo? Essa eu passo. Olha o silêncio. Não gostam, já deu pra entender. Eu acho que eu já fui melhor nisso. Eu acho que eu já fui bem melhor nisso. Nada que os filhos não resolvam, tá? Mas eu ainda não tenho. Penny, e aí, qual um horário bom pra acordar assim, bem tarde? Aquele bem tarde mesmo. Cara, se eu olhar o celular e der 6:30, eu tô feliz da vida. Nossa, gente! A perspectiva aqui, ó. Emerson, acho que um gancho interessante com essa pergunta é... Eu saí de uma consultoria com a qual eu tinha liberdade 100%, porque muitas vezes a gente tá em cliente, vocês sabem como é essa rotina, né? E fui para uma empresa. Meu maior medo era esse. Eu falava, nossa, vou voltar a essa coisa engessada e tal. E como a cultura tem a ver, né? Caí numa empresa que no processo seletivo me falou, a gente tem horário flexível aqui. Pra mim não importa a hora que você chega, importa que você entregue o resultado. E como a aderência da cultura, né? Voltando à história da cultura, eu não senti esse choque, porque, óbvio, tem algumas regras, não é assim, do jeito que vocês estão pensando. Mas, tem algumas regras e tal, mas isso é disponível, inclusive, para todos os colaboradores. Independente do nível, a gente tem horário flexível no corporativo. Então, acho que a questão de cultura faz toda a diferença, até nesse pequeno detalhe de horário. Né? E parece que é muito bom, mas nem todo mundo se adapta. Não. Porque tem gente que não dá certo, que precisa ter regrinha. Exato. Horário, tudo mais, quando a gente fala de home office, ainda tem gestor que me fala, eu já escutei gestor falando, eu não tô vendo o funcionário, imagina, isso não vai dar certo. Né? Então, cultura. Isso aí. Cara, eu funciono bem à noite. Mas eu vejo porque eu acompanho no Instagram lá, é sempre um vinhozinho, não sei o quê. Aí pega acho embala, que é Na o verdade, combustível lá é bom. Mas é engraçado, eu prefiro praticar atividades físicas bem cedinho, que é legal, que é bom, porque você fica bem disposto. Mas eu adoro dormir, cara. É difícil. Eu vou sofrer muito quando eu tiver que acordar. Então, talvez você tenha sorte. Seus filhos sejam muito bonzinhos. Tomara. Calma, não desanima. Tomara. Eu também dormia pra caramba. Aí depois que eu me tornei pai, cara, nossa, mudou pra caramba isso. Mas eu diminuiu minha quantidade de horas no sono. Tive um gestor que comentou uma vez comigo que fala: depois que você tem filho, seu sono nunca mais é o mesmo. Mas eu fiquei com medo disso, cara. Falei, uau, isso é pra você ficar pensando o resto da vida, cara. O Renan, já que aqui é o Quem é Você, é um baterista de primeira. Qual que é o teu estilo? Exatamente. Eu acho que eu já toquei de tudo, menos funk. Menos funk. Não, mas o funk, se a gente falar do estilo, o funk, o ritmo específico, não esse funk que a gente conhece hoje. Também é um estilo de se respeitar, os americanos. Um funk americano, mas isso conhecido aí. como R&B também, né? Tá vendo? Rhythm and Black Music. Tá falando Ele porque fez até uma sabe, né? voz. Ele fez até uma voz assim, meio. Aquela voz de radialista. Man. Bruno, diga pra mim, o que tu gosta de fazer quando ninguém te vê. Caramba, eu achei que ele tinha fazendo, esquecido de mim. Achei que ele tinha esquecido. Eu falei, caramba. Filme ou série? Série. Série. Qual foi a última? A última que eu assisti foi You, né? Eu gostei bastante. Eu sou bem curioso, né? Então, essas séries acabam me Você prendendo. gosta de stalkear também, assim, então? Eu sou uma pessoa curiosa, né? Se sentiu um pouco ali na pele. Exato. Mas eu gostei, acho que foi a última que eu assisti. Qual foi tua última série, Fê? Ai, meu Deus. Foi Você Dark. não sabia que você ia cair nessa, né? Não sabia. Mas eu respondi preparou. Dark, que lançou Gostou? a segunda temporada agora. Eu achei que ia facilitar, mas ficou difícil. Enfim, bom, quem assiste aí vai entender. Achei que ia explicar um monte de coisa e no fim... Não explica. Eu fiquei igual o John Travolta lá, naquele... O que tá Aquele acontecendo meme, aqui? Mas é muito legal. Muito legal. Vocês gostam de ler? Depois da transição consultor para empresa, isso tá bem difícil para mim, né? Meu dia acaba ficando mais corrido, assim. Eu tenho muito hábito de ler algumas coisas quando eu era consultor, de ler no avião e tal, porque é aquele momento que não tem conexão, né? Internet e tal. Mas confesso que ultimamente tô bem fora. Curiosamente, um livro que eu comprei ontem, vou começar a ler hoje, O Milagre da Manhã.
O Milagre da Manhã? Quem escreveu? Eu tenho que acordar cedo Boa pra ler pergunta. esse livro aí. Exato. O milagre só acontece de manhã só. Você eu que falei, gosta eu de preciso ser dormir. melhor de manhã. Vou ler, acho que deve funcionar, não é possível. Eu esqueci, autor, eu preciso... Tá vendo colocar. como as coisas assim que tá vendo? Pergunta cai aqui, tadã, Pois é. existe conspiração, né, com o né? tema, né? Interessante. Daqui a um Pratica o tempo a esporte? gente conversa. Qual foi o milagre aí? exatamente. O próximo que a gente vai marcar vai ser às 7 da manhã. Não, veja bem. Só você tá lendo o livro. Em Eu que não comecei horário a ler. você está ouvindo esse podcast agora, né? Em que horário você gosta de ouvir os podcasts? Às vezes o cara tá na madrugada agora ouvindo. Deixa nos na comentários. companhia. É verdade, deixa Deixa nos nos comentários. comentários. Às vezes no trânsito de São Paulo, né? Exato. Às vezes no trânsito, né? No Se fretadão. for no trânsito, legal que você tá com a nossa Sabe companhia, infelizmente. Um que você negócio tá. legal, vou deixar a dica aqui pra quem tá ouvindo, é que quando às vezes a gente pega a estrada assim, né? Dirigindo dá um sono, né? Depois do almoço, às vezes negócio assim. Meu, você põe um podcast, não dorme. É Mas tem que ser impressionante. esse podcast. Tem que ser esse. Fica a dica. Só funciona com esse. Com esse. Então não quer dormir, põe o nosso podcast lá. Não, mas de verdade. Sim. Tem sido um remédio, assim, porque música, você desliga, né? Não sei, Sim. eu sou assim, eu gosto da música, tá? Mas eu desligo. O podcast eu fico ali contestando e conversando, eu acho bem legal. Sim. E o cérebro fica trabalhando, né? Outra coisa. É um momento bom, né? É. Bruno, gosta de praticar esportes? Fora Fora esquiar? Fora esquiar, como você gosta de ir pra É uma pessoa Europa, muito esquiar? fina. Foi lá ver o Papa. Não. Tô bem fora de esporte. Apesar dessa viagem, eu andei quilômetros e quilômetros e quilômetros, mas tô bem fora, assim. Faço uma esteira de vez em quando ou não. Nessa viagem engordei um pouco, então tava preocupado com isso. Eu fiz uma esteira Cadê? meio correndo. Cadê? A pessoa não tá vendo. Mas engordei 3 quilos. Mas eu não tenho praticado, não. Tá. Preciso melhorar isso. É, né? Renan, Eu joguei- você não pode falar que tua esposa é médica, ela vai pegar no seu pé. pega no meu pé mesmo. E curiosamente eu que pego no pé dela lá em casa. Vixe. Tá vendo? Casa de ferreiro. Isso. Exatamente. Teve o exemplo do Bruno no começo aqui, né? Agora tem o... Exato. Vamos expor essas vidas. Isso é pessoais. tema pra um podcast, hein? Nós vamos ter o Casa de Ferreira. Mas se aí a prepara. gente faz umas 3 horas de podcast. Eu joguei bastante bola quando era bem moleque, mas hoje tô gostando bastante de jogar tênis. Tênis, Uma né? atividade muito gostosa. também, E eu tô sou refinado. tentando correr. Ainda não gosto muito, mas tô tentando criar o hábito. Legal. Isso É importante. De quem? saudável. De quem Correr tá de tentando? quem? Correr. Ah, tá. Achei que era de alguém. Ou correndo atrás de alguém, né? Vai saber. Não, colocar uma cervejinha na frente de você correndo, né? Incentivo. Não, eu que- sou do incentivo tipo de assim, curto prazo. eu sou do time que pra correr tem que ter um objetivo, né? Você vai correr pra pegar o busão, esse negócio de você ir pro parque, ficar correndo, dando Dando volta. Correndo atrás Não, do quê? tem que ter um objetivo, entendeu? Tem que ser, vou correr ali pra, né, O chegar na hora do happy o hour. objetivo sei é lá. você gastar algumas calorias pra depois você chegar em casa e repor Não, mas tem que ser alguma tranquilamente, coisa sem mais peso na palpável. consciência. Exatamente. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. Quanto você ganha? Eu espero, acho que a gente passou um pouquinho por cada um dos pontos, assim, né, que a gente tinha imaginado. Essa pergunta ela é bem ampla, né? Sim. Mas eu espero que de alguma forma a gente possa levar algo que enriqueça quem está ouvindo e que possa também expandir os horizontes, né? Salário não é tudo, é só o começo, mas é um bom começo, precisa estar estruturado, ele é um alicerce para muita coisa que a gente discute, né? Então eu espero que daqui tenha saído algo bom, né? E se o 5º dia útil não é bom pra você aí, aqui é sempre bom, né? Exato! Aí já. Não, Aí vai virar um refrãozinho agora, né? É verdade. Quem disse que o 5º dia útil, né? ele pode E ser você sempre pode bom. ter Você 5º liga aí dia no- útil todos os dias. Todos os dias, pensa só. É Olha isso que aí. beleza. Uau. Quer deixar um recadinho, Bruno? Bom, queria agradecer, é sempre muito especial participar com a carreira, né? Eu tenho uma história aí com vocês recente, e é isso. Todo mundo tem meu contato, se alguém que tá escutando quiser meu contato, a carreira tem Ele é aí. bom de mandar figurinha, Eu sou bom de gente. mandar figurinha nos grupos. E é isso, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Renan? Agradeço também o convite. Bom, sou da casa, então tô aí sempre que precisarem. Mas eu acho que assim, não querendo ser tão profundo, mas como a gente fala muito de desenvolvimento, de educar as pessoas, quando a gente fala de educação financeira, que a gente falou também, acho que educar sobre salário é interessante também. Então, por que não a gente começar a falar disso, né? Nas certeza. empresas, nos workshops, nos treinamentos. Eu acho que esse é um tema interessante pra gente começar a plantar sementinha que lá na frente a gente colhe coisas muito boas. Eu não tenho dúvida. Quer falar alguma coisa, Dani?
Não, também agradecer aqui, né, novamente, a gente junto, agradecer os meninos aqui que estiveram com a gente. Foi muito bom, prazeroso a gente abrir esse nosso canal, nosso podcast, o primeiro. Muito obrigada, pessoal. Fer. Sabia que ia espirrar aqui, né? Eu fiquei, quando começou a passar, assim, já tava suando. O que eu vou falar, né? Não, vou agradecer também. Aquele discurso, né? Não, é de verdade. Quero agradecer, dizer que é o primeiro de muitos, né? Isso aí. Lembrar do YouTube, fazer o jabá aqui também. Vamos lá. Tem o nosso canal no YouTube, então vocês acessem lá. Tem muito conteúdo bacana. Tem aquela história do Construindo Sentidos lá que a gente mencionou aqui. Tem os webinars, tem tudo lá. Então, assim, aqui é mais um canal pra gente falar de salários e que não é uma coisa chata, né? Que a gente vai fazer ser legal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso aí, a Dani ela já tá falando isso pra aí, ó. cá, então. Olha lá, se inscreve Pessoal, no se canal. inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra ser notificado. É Com isso aí. certeza. Pessoal, muito obrigado e foi um prazer estar na companhia de vocês e você que está nos ouvindo, que às vezes eu não sei quem é, mas pô, espero que tenha sido muito bom. Valeu, um abraço, tchau, tchau.